Cumprimento a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Você que pode, se coloque de pé neste momento. Vamos estar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, por este amanhecer. Aleluias. Pai, te glorificamos, bendizemos o teu nome santo. Pai, agradecemos a ti, Pai, por mais essa oportunidade, por mais este momento de comunhão, Senhor. Pai, que a tua graça, o teu poder venha ser manifestado sobre as nossas vidas, Senhor, a cada dia. Pai, eu não sei da necessidade do teu filho, mas o Senhor sabe. Por isso eu peço a ti, meu Pai, que o Senhor possa ter de conta a necessidade de cada um aqui nessa manhã. Ô Pai, eu não sei como eles entraram por aquelas portas, mas o Senhor sabe. Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades dos teus filhos, meu Pai, que o Senhor venha honrar, que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha fortalecer, que haja transformação a cada dia, Senhor, que haja restauração, que haja o renovo do Senhor a cada dia sobre as nossas vidas, Senhor dos Exércitos. Pai, que o Senhor venha estar tomando, meu Pai, primeiro assento neste lugar, Senhor, que toda a honra, Pai, toda a glória seja dada a Ti neste lugar, Senhor dos Exércitos. Pai, te glorificamos, te exaltamos, te louvamos e bendizemos o Teu nome santo, meu Pai. Pai, fica à vontade no nosso meio, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Oh, Pai, bendizemos a Ti, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos estar vendo a palavra do Senhor em Salmos, capítulo de número 40. Salmos, capítulo de número 40. Eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. Em quem você tem depositado a sua confiança? Hein? Aleluia. Depositai toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem alguém clamado ao Senhor aí? Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que o Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que ocultam a mentira. Palavra do Senhor, amém? Os irmãos possam sentar, glorificando, exaltando o nome desse Deus, aleluia! Eu quero iniciar aqui dizendo aos irmãos: depositai toda a esperança no Senhor, amém? Tem um ditado aí fora aí que fala, né? A esperança é a última e a nossa. Amém? A nossa, ela não morre. A nossa, ela ressuscitou, amém? E permanece para sempre. Amém? E eu convido a você nessa manhã a depositar essa confiança naquele que tudo pode por você. Amém? O que eu posso fazer é orar por você. Amém? Pegar na tua mão e dizer que Deus é bom. Que Deus é bom e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Mas é que a nossa esperança tem que estar somente nele. Ainda que pareça estar possível, ainda que pareça que não está no teu alcance, mas Ele se torna possível na tua vida. Amém? Porque as misericórdias dele dura reine para sempre sobre as nossas vidas. Amém? E no versículo 2: tirou-me do fosso fatal, do charco de lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Ou seja, outrora estávamos lá, né? Hoje estamos aqui para bendizer o nome dele. Amém? Que toda a honra, toda a glória seja dada a ele. A gente vem fazer uma retrospectiva da nossa vida.
Amém? Outrora estávamos ali, hoje estamos aqui para bendizer e engrandecer o nome santo do Senhor. Sabe por quê? É carinho de Deus para mim, para com você. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Carinho de Deus. E no terceiro, em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Eu não sei se os irmãos têm essa experiência, até no banheiro eu vou louvando. Vocês têm essa experiência aí? Do nada assim você começa a fazer um louvor. Tu és bem-vindo aqui. Tomo. Eita, me esvazio de mim, só para o teu. Não só esse, irmãos, como os vários louvores, né? Como os vários louvores. E assim, sempre tem um louvor que fala ao nosso coração, sim ou não? Sempre tem um louvor para aquele dia específico, sim ou não? Eu falo por mim mesmo. Às vezes do nada, irmãos, aí sai um louvor, e é aquele louvor que eu precisava ouvir. Sai do meu próprio lado. Vocês não tiveram essa experiência, não, irmãos? Hein? Aí o próprio Espírito Santo fala assim: ei, eu estou falando é contigo. Amém? Isso é para você. Sabe por quê? Chega de tristeza, chega de dor, chega de solidão. Ei, eu sou paz, eu sou alegria, eu sou amor. Amém? E no momento que você estiver cabisbaixo aí, glorifica a Ele, exalte a Ele. Por mais que pareça estar tudo ao contrário sobre a tua vida, por mais que pareça estar à deriva, seus barcos estão à deriva, ei, é Ele que sustenta, é Ele que capacita, é Ele que está no controle da situação de tudo. Ele está no controle da situação de tudo. Amém? Muitas das vezes, né, dá aquela escapada da nossa mão. Ei, entrega na mão dele. Entrega na mão dele e confia nele. E para finalizarmos aqui, irmãos, extremamente feliz é aquele que o Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes e nem aqueles que ocultam a mentira. Ei, o Senhor quer depositar confiança nele, em mim e em você. Ele quer acreditar em todo o tempo em mim e em você. Amém? Pega essa mensagem aí, irmãos. Atraia a confiança do Senhor a cada dia para a tua vida. Atraia. E verdadeiramente Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para mim e para você. Amém? Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem introdutória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor aí? Quem já recebeu vitória de Deus hoje? Oh, Deus é fiel, né? Deus é maravilhoso a todo tempo. Gostaria de compartilhar a palavra que o Senhor trouxe no meu coração, em Êxodo 17, versículo 12. Que o Senhor possa falar com cada um de vocês da mesma maneira que falou e está falando comigo. Santo é o Senhor. Todos encontraram? Então vamos dar continuidade. Capítulo 17, versículo 12, né? Vai estar falando assim: a murmuração pela falta de água. Então versículo 12 vai estar dizendo: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Então Arão e Ur sustentaram as suas mãos,
um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Amém? Podemos assentar glorificando o santo nome de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Então, irmãos, para que vocês venham estar entendendo o que Deus me revelou aqui, eu vou estar voltando só uma página, no capítulo 16, de 1 a 10, tá bom? Aquele que puder acompanhar com a sua Bíblia, fica à vontade. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída do Egito. Então aqui, depois que saíram do Egito, que eles receberam a libertação através de Moisés, eles passaram pelo deserto de Sim, 15 dias ao segundo mês. Então eu entendi que eles ficaram da saída do Egito 1 mês e 15 dias. Vocês concordam com isso? Então 1 mês e 15 dias de liberdade, ou 400 anos como escravo, o que é melhor? 1 mês e 15 dias de liberdade ou 400 anos como escravo? Fica aí um pontinho de interrogação para você responder a você mesmo. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então, no versículo 3, eles não apenas disseram, eles murmuraram. Mas a palavra que a gente tem que ter gravada na nossa mente, no nosso coração é Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o povo aqui estava preferindo o pão do Egito, o pão de dores, do que a palavra que sai da boca de Deus, que era o alimento espiritual. Porque eles estavam acostumados. Porque quem viveu 400 anos aprisionado, 1 mês e 15 dias de liberdade, eles iam ter uma certa dificuldade de entender e estar acostumado com isso. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, o povo sairá e colherá diretamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá que no 6º dia prepararão o que colherem, e serão o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque quanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, e quem somos nós para que murmureis contra nós? Contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmureis contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações são contra nós, mas sim contra o Senhor. Não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão à congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Então aqui fala de um povo que o quê? Estava aprisionado, e Deus levantou Moisés
para ser o libertador deles naquela época. E eu pergunto a vocês, quem é o nosso libertador hoje? Amém. É Jesus. É através da palavra. É de crermos nisto. Então Moisés naquela época foi o libertador. Então, de uma forma aqui eu vou tentar explicar como aquele povo estava. Como um passarinho que nasceu para voar, para ser livre e viver na total dependência de Deus. Mas quando um passarinho é aprisionado em uma gaiola, ele perde a habilidade de depender totalmente de Deus. E assim estava aquele povo. Quando eles ganharam a liberdade, eles perderam a habilidade de confiar totalmente em Deus, de exercer totalmente a sua fé no Senhor. E por experiência própria, quando a gente solta um passarinho que está aprisionado há vários anos, ele não vai saber procurar seu alimento próprio e muito menos água. Então eles estavam assim, sempre o quê? Querendo voltar para a gaiola. A gente na gaiola a gente tinha comida, água, mas não tinha liberdade. Amém? E o que nos liberta é a palavra. Tanto é que eu trouxe João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. E em João 14:6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Parabéns, viu? Está certinho. Glória a Deus. Então eles vinham de um deserto para outro deserto, mas a presença do Senhor estava com ele todos os dias com eles no deserto. Então eu falo para você hoje, você pode passar por várias lutas, por vários desertos, mas o importante é a presença de Deus estar com você em todas elas. Amém? Então eu vou estar dando introdução no 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, que eu comentei lá no 16, pelas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede d'água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, e aos nossos filhos e ao nosso gado? Esse aqui que é meu? Vou até beber um gole d'água que é bom, né? Então, como o exemplo do passarinho, o pessoal estava acostumado, o povo estava acostumado a ser preso, a ficar no cativeiro. E mesmo Deus mostrando a eles, dando a eles a liberdade, os milagres, dando eles comida, alimento e mais logo à frente aqui água, mesmo assim o povo murmurava, o povo contendia contra Moisés. Aí quem tinha levantado Moisés como líder era Deus. Então quando você contende e murmura contra a liderança, você não está murmurando contra a liderança, mas sim diretamente com o próprio Deus. Amém? Então, aqui a gente também pode ver que Deus é fiel para cumprir, que mesmo eles querendo pão de dores, porque não estavam conseguindo enxergar a maravilha de Deus, os milagres de Deus, Deus estava lá dando alimento. Versículo 11 do 16, o título fala: Deus dá o maná e as cordonizes, ou seja, carne. Então Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então aqui eu chamo a atenção de vocês o seguinte: deserto. Você sabe para que serve o deserto? Exatamente,
aprendizado. Deserto não é lugar de morada, mas sim de passagem. Então o deserto que a gente passa por ele hoje, a luta, a dificuldade, é para nos ensinar. E nos ensinar o quê? Para que eu prove se anda em minha lei ou não. Olha como é que Deus é maravilhoso. Então o deserto que vem a nós, a dificuldade, a luta, é para provarmos, para nos ensinar. E para o quê? Para ver se Deus, para ver se nós estamos andando na lei de Deus ou não. Então o deserto não é só apenas um deserto, é para ver se nós estamos sendo fiel a Deus. Mas Deus permite faltar algo para este povo, era para prová-los, para serem aprovados. Através disso, Deus estava restaurando a sua fé do povo em crer nesse Deus maravilhoso. Aí eu chamo a atenção para vocês o quê? Sobre o joio e sobre o trigo. Na hora da dificuldade, Deus vai mandar a prova. E através da prova ele vai ver quem é joio e quem é trigo. Quem é servo fiel e quem não é servo. Por isso as provações vêm. Glória a Deus. Amém. Estão entendendo? Amém. Versículo 4 do 17. E clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então Moisés o que? Ele não se revoltou com o povo. Ele se revoltou com o que? A situação. E ao se revoltar com a situação, ele o que? Se volta para Deus como forma de intercessor, clamando a Deus pelo povo e pela situação. Porque ele viu a situação do povo, que ele também estava com o povo. Ele também passava por necessidade d'água, mas nem por isso ele murmurava. Então ele se volta para Deus e começa a clamar a ele: Senhor, daqui a pouco esse povo vai me apedrejar. Então o que? Moisés poderia ter se revoltado com o povo. Entanto ele se volta para Deus, clamando em oração, para buscar uma solução para o problema. E eu chamo a atenção para os casais, né? Quando a esposa vê o marido em dificuldade, ela se revolta com a situação e é uma intercessora, clamando a Deus em favor do marido. E vice-versa. O marido vê a situação da esposa e também clama por ela. Amém? E o mais interessante é que quando Moisés clama a Deus, o que Deus faz? Ele responde. Então quando a gente clama a Deus, Deus também vai responder. Mas temos que nos manter fiel, em meio à luta, em meio à prova, obedecendo à lei. Assim Deus vai ver, vai te provar e vai ver em você. Esse é trigo. Murmurador, esse é joio. Amém? Então tá. Versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Então aqui, eu já trouxe isso antes, mas a cada dia Deus fala mais com a gente, por isso que é tão bom ler a palavra. Então tem 3 conselhos de sabedoria. Então eu peço que você possa pegar esse conselho de sabedoria e aplicar na sua vida, diante da sua dificuldade, do seu problema. E aqui o primeiro: passa diante do povo. No meio da multidão fica difícil de ouvir a voz de Deus. Então muitas vezes, vamos pegar a porta de escola aqui, quando você sai da escola, todo mundo lá de ir embora, como é que tá? Parece que está falando até em língua, né? O que acontece? Se alguém te chama, você fica difícil de entender, ou até mesmo de ouvir, porque o barulho está muito. Então aqui a gente está falando sobre o quê? Sobre os murmuradores, sobre o povo que não estava entendendo a aprovação de Deus. Então Deus fala como Moisés clamou e Deus respondeu: passa diante do povo. Então o que é que eu entendo? Se você estiver no meio da multidão, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você andar como todo mundo está andando, murmurando,
você também não vai andar, não vai ouvir a voz de Deus. Então Deus te chama para o quê? Para você andar diferente, para você não andar como todo mundo anda. Ah, a empresa tem dificuldade, todo mundo está murmurando, está reclamando, anda diferente. Estou com dificuldade, anda diferente. Então Deus te chama para o quê? Anda diferente, passa adiante. E você está à frente, você não está com todo mundo está atrás. Você está o quê? Buscando o Senhor, está olhando para o Senhor. E se continuar no meio dos murmuradores, acabará murmurando também, de maneira que irá perder a fé e a confiança em Deus. Então, se você andar como todo mundo anda, daqui a pouco você não está acreditando mais em Deus, você não está vindo mais na igreja. E você andando como todo mundo anda, daqui a pouco você perdeu a salvação. Você não... E Deus está te chamando porque você ser diferente. Eu preciso de pessoas que andem diferente. E Moisés ali estava andando o quê? Diferente. Porque era experiência nova. Era o novo de Deus, o deserto ali para aquele povo. Por ter passado por 400 anos de dificuldade, de escravidão. Então é difícil, não é fácil. Mas é o que? É necessário que você ande adiante do povo. Então, Salmos 1 e 2 fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e noite. Amém? Então você tem que ter, você quer andar à frente, quer andar adiante do povo, você tem que o quê? Meditar na lei. E lá no 16:4 vai falar: anda em minha lei ou não. Então Deus vai estar sempre olhando para o quê? Se você está andando na lei dele ou não. Glória a Deus. Aleluia. Segundo conselho de sabedoria: toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Quem sabe o que é ancião? Eu descobri outro dia que eu estava lendo, eu achava que era uma coisa totalmente diferente. Quem sabe o que é ancião? Não é totalmente gente de idade, mas são autoridades levantadas por Deus. Essa bancada maravilhosa aqui, ó, né? Vocês são autoridades levantadas por Deus, que contém o quê? Sabedoria, experiência de vida e intimidade com Deus. Esses são os anciãos. Então Deus fala que toma alguns anciãos, ou seja, não são todos. Então toma alguns. Alguns não é todo mundo. Procure os que te aproximam de Deus e não os que te afastam. Então por isso que ele fala com Moisés, toma alguns anciãos. Então esse conselho que Deus está dando aqui é porque vai servir o quê? Para a caminhada, para a jornada. Então, na sua vida, toma alguns anciãos, alguém que contém sabedoria de Deus, para estar ao seu lado na hora de passar pelo deserto. Pessoas que já passaram por experiência que você está passando hoje, que já sabe como alcançar a vitória. E o terceiro conselho de sabedoria: toma na tua mão a tua vara. Então Moisés, quando ele foi levantado por Deus, ele recebeu um cajado. E esse cajado representa o quê? Um símbolo poderoso da intervenção divina, da libertação do povo do Egito, da transformação da serpente em cajado, e também estava com ele quando abriu o Mar Vermelho. Então o que? É o poder de Deus, é a presença de Deus, as maravilhas que Deus fez na mão de Moisés, simbolizando o quê? Que Deus estava com ele. Amém? E o nosso cajado hoje é o quê? Quem se arrisca? Você está estudando, hein? Glória a Deus. É a palavra. Nosso cajado hoje é o quê? É a palavra. É o próprio Deus. Um exemplo: um livro fechado. Já escutaram essa mensagem? Um livro fechado é apenas a Bíblia fechada. Obrigado.
é apenas um livro, mas ele é aberto, é a boca de Deus falando conosco. Olha que maravilha. Então o que? O nosso cajado é o que? A palavra de Deus. Você que está com dificuldade em alguma coisa, busca aqui, ó. Pede Deus discernimento. Ele te mostra. Dando continuidade, versículo 6. Vocês guardaram os 3 princípios de sabedoria e os conselhos de sabedoria? Andar adiante, escolher as pessoas certas para andar com você e sempre lembrar as maravilhas que Deus já fez na sua vida. Amém? São esses 3 conselhos de sabedoria. Versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Oh, Deus é maravilhoso aqui. O milagre de sair água da rocha é a provisão de Deus na nossa vida, na vida do povo de Israel, para saciar a sua sede. Porque eles estavam clamando por água. Então, o que você está clamando a Deus, Deus também vai saciar. Vocês têm que permanecer o quê? Firme, constante, sem duvidar. A água que sai da rocha representa a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então ele feriu a rocha lá, saiu água para o povo alimentar, beber, matar a sede, saciar. Mas para nós, a água que sai da rocha é a graça de Deus. E quem é essa rocha? Glória a Deus. E o que é graça de Deus? Isso mesmo, é um favor imerecido, é um dom gratuito de Deus, que concede à humanidade por meio da fé em Jesus Cristo, que oferece perdão, salvação e o poder de viver uma vida transformada. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus Cristo. A graça de Deus é um favor imerecido, é um dom gratuito. Deus nos deu Jesus Cristo gratuitamente para que viéssemos ter um favor que não merecíamos da salvação. Olha como é que Deus é maravilhoso. Então Deus deu Jesus Cristo para nós gratuitamente, para que viéssemos ter a salvação, mesmo sem a gente merecer. Olha a grandeza que é isso. E quando você tem fé em Jesus Cristo, você recebe perdão, salvação e o poder de viver uma vida transformada aqui na terra e lá na glória que Ele já preparou. Lá vai ser uma vida transformada, totalmente diferente do que a gente imagina, do que a gente nunca viu. Uma vida transformada. A rocha representa Jesus e a água que sai da rocha vem para saciar nossa sede espiritual pela presença dele. Então eu fiquei imaginando lá em casa, falando sobre presença, a presença dele. Então eu pude imaginar um pouquinho do que eu vivi aqui. Quem gostou de estar aqui na presença dos irmãos, na festividade dos jovens? Quem gostou? Eu estive aqui, foi maravilhoso estar reunido aqui num só propósito, na sua visão, de poder abraçar os irmãos, de poder ver que eu servi para alguma coisa, que eu não sou uma pessoa tão assim desprezível, né? Porque eu não quero me exaltar nunca, porque a glória é dele. Então, depois do culto a gente conversou, a gente abraçou, fala que foi bom, deu certo. E também tem outros encontros também que a gente faz dia de segunda, a gente vê os irmãos aqui, a gente conversa. Também tem momentos de confraternização que é alimento físico, é muito bom também. Então, que a presença de estar na presença de vocês é maravilhoso. Agora imagine muito mais na presença dele. Imagina só isso. É até difícil de imaginar porque, né? Versículo 7. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É um povo o quê? Ingrato.
povo incrédulo, porque foi liberto, atravessou o Mar Vermelho, ao meio do deserto. Deus estava alimentando com pão, com maná, com água, com codornizes. Deus estava dando toda a provisão, e mesmo assim ainda pergunta: está Deus conosco ou não? Olha só, e aquele lugar ficou conhecido como o quê? Massá e Meribá, um lugar de contenda e de murmuração. Então eu te pergunto a você hoje, como você quer ser lembrado? Como Massá e Meribá, ou como um homem de fé? Como uma pessoa de fé? A escolha é sua, eu não posso decidir por você. Versículo 7, te chamou aquele lugar, você quer ser conhecido pela sua incredulidade ou contenda, ou por ser um homem de fé em Deus? Pois o povo presenciou tantos milagres de Deus tinha feito, por falta de um pouco d'água, perguntava se o Senhor está no meio de nós ou não. Então, eu trouxe uma mensagem: não seja como Tomé, que tem que ver para crer. Seja um homem de fé, que não acredita no que vê, o atual momento, mas vê o que acredita. E ver o que acredita é acreditar nesse Jesus, nesse Deus maravilhoso que nunca vemos, mas em algum momento da nossa vida a gente vai ver ele face a face. A gente vai, por isso que a gente deve acreditar. Aqui, ó, mas ver o que acredita. Então eu acredito na minha vitória, eu acredito na minha salvação, eu acredito no poder da cura, porque o momento atual está falando, está difícil, não vai dar, não dá certo, mas se eu acreditar, manter fiel a essa palavra, eu verei a glória de Deus. Santo é o Senhor, toda honra e toda glória é dele. Então versículo 8, tem um outro versículo que fala assim: os amalequitas atacam os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então aqui, o que é que eu falo para os irmãos? Que mesmo em meio à luta, mesmo você no deserto, na dificuldade, vai vir peleja, vai vir batalha, vai vir guerra. E olha só, Amaleque, inimigo de Israel, já se identificou como inimigo, pelejou contra o povo por sua fragilidade. Então eu chamo a atenção de vocês: quando você estiver na luta, na batalha, não se mostre frágil, se mostre forte, porque o inimigo sabia que eles tinham sido libertos ali e estavam frágeis, entre aspas. Então o inimigo está o quê? Sempre se observando. Porque o que? Eles tinham recebido a libertação. E quem luta contra você está atacando o próprio Deus. Nisso eles despertam a ira de Deus. Olha só, o inimigo vem com tudo para cima de você, quando sabe que você foi liberto do pecado e da escravidão. Então quando o Senhor te liberta, por experiência própria também, o inimigo vem com tudo, te oferecendo os mesmos pratos, te atacando, porque ele sabe o que? Que você foi liberto, você recebeu o que? Outra visão. Falei, isso aí não tem jeito de enganar mais não. Amém? Versículo 9. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, saia peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte, do alteiro, no cume do alteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Então, para dar introdutória nisso, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Ou seja, não adianta fazer nada se Deus não estiver no processo. Então, se você quer vencer a luta, a batalha, coloca Deus à frente. Não adianta você fazer projetos se Deus não estiver nele. Então coloca Deus sempre à frente de tudo. Consagra ao Senhor tudo, apresenta ao Senhor. Irmão,
mesmo que a luta seja dura, seja grande, apresente e consagre ao Senhor, porque a vitória vem é dele. Primeira parte do versículo 9, Moisés tinha escolhido a Josué como um líder para liderar o povo na batalha. Ou seria Deus que já tinha mostrado isso para Moisés? Porque lá no versículo 17:5 fala: então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos. Olha só, o conceito de sabedoria servindo cá na frente. Toma alguns anciãos. Então, quando chegou o momento de Israel enfrentar Amaleque na batalha, Moisés já tinha separado os anciãos que iriam ajudar ele na batalha para ter vitória. Então é um conselho de sabedoria muito grande, muito forte, muito importante, porque foi através dele ouvir a voz de Deus que estava diante, ele separou os anciãos, que são pessoas levantadas por Deus, autoridades levantadas por Deus, e Josué era um deles. Ou seja, Moisés escolheu a Josué como um líder para liderar o povo na batalha contra Amaleque. Até aí tudo bem? Amém. Ou seja, versículo 10 ainda: e fez Josué como Moisés lhe dissera. Olha só, aqui eu olhei, mas não vi Josué questionando a Moisés. Uai, Senhor, ô Moisés, por que eu? Tem tantas pessoas melhores que eu, por que você não chama nenhum deles? O que ele fez? E fez Josué como Moisés lhe dissera. Ou seja, não contendeu, simplesmente foi. Então, olha só para você ver como é que é importante. A liderança, quem era? Moisés. O que Moisés falou? Escolhe-nos homens, saia peleja contra Amaleque. E ele foi e fez. Então, quando a liderança vier lhe pedindo algo para fazer, simplesmente faça, não questione. Quem entendeu? Então, se chamar você para pregar, prega. Se chamar você para orar, ora. Se chamar para dar abertura, dê abertura. Não questione, simplesmente venha. Glória a Deus. Versículo 10. Porque quando Moisés pediu isso a Josué, é porque ele já conhecia ele, confiava nele e sabia que podia contar com ele na hora da dificuldade. Então, assim é a nossa liderança. Eles estão à procura de pessoas em quem possa confiar, em quem possa tomar conta dos jovens, em quem possa fazer teatro, amém? Em quem possa fazer louvores ao nosso Deus. Olha só, porque logo à frente vocês vão ver. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Então, cume é o topo, outeiro é monte. Então, ao topo do monte. Moisés e Arão e Hur subiram ao monte. Ao que? Interceder a Deus pela vida do povo de Israel. Então, ali é o que? Outros anciões, a quem Moisés podia contar, para ir para o monte, para orar, para a batalha espiritual. Moisés pôde contar com Arão e Hur, pelo menos nesse momento. Amém? Versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. O que eu entendo? Em meio à luta, Deus dá um sinal. Moisés levantava a mão, Israel vencia, prevalecia. Quando Moisés abaixava, Amaleque prevalecia. Então, em meio à luta, batalha, você tem que estar atento, porque Deus vai dar sinal. Então, você fica atento ao sinal que você está buscando de Deus, que Ele vai te dar a resposta. Mas é necessário que você esteja o quê? Atento. Você esteja o quê? Adiante. Que você comece o quê? Separar os anciãos. E que você sempre lembre que a glória
E a vitória é de Deus, é o que? É o cajado. Lembrando o poder de Deus. Deus está comigo, eu vou vencer essa batalha. Versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Eu estava lá meditando, eu lembro que você falou de um peso na pregação passada, ou na domingo ou na de quinta, eu não lembro. Mas você falou sobre um peso, de carregar até uma certa distância. Foi quinta, né? Do cimento, né? Então o que? As mãos de Moisés eram pesadas. Então o que eu entendi? Às vezes cansamos porque estamos carregando algo sozinho. Olha só. É necessário estarmos acompanhados de pessoas que estejam no mesmo propósito, na mesma visão. Arão e Hur, verdadeiros aliados, dispostos a lutar ao nosso lado, nos dando ideias, estratégias que nos levam à vitória de honrar o nome de Deus. Olha só para você ver, tudo isso aqui através da palavra. E a gente só vai entender o que? Lendo e praticando. Então é necessário o que? Separar as pessoas com quem você pode contar mesmo. Eu lembro de um vídeo que o rapaz tinha muitos amigos e convidou os amigos para estar indo na casa dele, bater laje ou capinar o quintal, não lembro direito. E deu 2 horas, 3 horas, nenhum amigo apareceu. Só que quando ele postou o vídeo, o que tinha lá? Um churrascão esperando os amigos. Mas aí sim ele viu de verdade quem eram os verdadeiros amigos e quem não era. Vocês conseguiram entender? Olha só, na hora da dificuldade é que a gente vai ver quem são os verdadeiros amigos. Mas os amigos que ele estava contando para participar da festa, nenhum deles foi. Então ele não tinha amigo. Mas o verdadeiro amigo que nunca te abandona é o Senhor. Esse você vai estar com ele todos os dias. Santo é o Senhor, Pai. Grande é o Senhor. E assim, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele, para assentar sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então, quando Arão e Hur pegam a pedra e põem ela, e Moisés senta, e eles vêm, um sustenta a mão de um lado, o outro vem e sustenta a mão do outro, com a vara de Deus na mão. O que isso significa? Eu entendi o seguinte: enquanto você não descansar em Cristo, a vitória não vem. Somente quando você descansa em Cristo, você vai ver quem está do seu lado, quem vai te ajudar a sustentar as suas mãos, mantendo firme. Amém? Versículo 13. E assim Josué derrotou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Assim como Josué foi usado para salvar vidas e o povo, você também será usado para salvar vidas. Mas o mais importante, o que Josué fez? Ele obedeceu. Então tem que ver obediência à liderança. Para o quê? Para que venha a salvação de vidas através da sua vida, através de você. Glória a Deus. E para finalizar, versículo 15. Vou passar pelo 17. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então o que mais me chamou a atenção aqui, versículo 15, eu peço para vocês que prestem atenção.
A vitória não é do povo, mas sim de Deus. O altar firma a aliança entre Deus e o povo, mostrando que a força para vencer os inimigos vem da fé e da confiança em Deus, e não apenas da sua própria habilidade. Então, Josué e o povo sabia lutar? Sabia, mas o povo de Amaleque também sabia. Golias sabia lutar? Tinha habilidade? Tinha, mas Davi também tinha, e apenas com a pedra. Mas a diferença aqui é o quê? A quem você está servindo. A diferença aqui é o quê? A habilidade que você tem não é sua, é Deus que te dá. Então, quando você ter vitória sobre a guerra, sobre a luta, sobre a batalha que você está passando por ela, a glória e a honra não é sua. Entrega quem é de direito, é para Ele. Amém? E para finalizar, agora eu finalizo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Amém? Que as palmas exaltem o Senhor. Eu agradeço a oportunidade.